E as promissórias kits para não ter problemas. Você acha que essa frase está correta? Eu acho. O Kit está concordando com a frase? para mim está. Kits seria que estariam em dia. A frase está certa, tá bom? Anexas. Seguem as fotocópias dos documentos solicitados. Você acha que essa frase está correta? Você acha que a palavra anexas está numa concordância correta com a frase? Tá correto. Não. Anexadas seguem as fotocópias dos documentos solicitados. Mas está correto assim também. Tá? Estão inclusos o café da manhã e o almoço. Está correta essa frase? Eu acho que está correta. Teria algum outro modo de usar a palavra incluso nessa frase? Estão incluídos o café da manhã e o almoço? Só as garotas queriam andar sós. Os meninos queriam a companhia dela? Acha que essa frase está correta? Eu acho sim. Não, por causa desse sós aqui. Beleza, isso aí, a frase está correta mesmo. Legal. Estou lhe mandando em anexo as fotografias do suspeito. Você acha que essa frase está correta? Está. Beleza, isso aí mesmo, a frase está correta. Valeu? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E o nosso assunto de hoje é concordância nominal. E o que é concordância nominal? Concordância nominal é quando os determinantes concordam com o substantivo a que se refere. Acabei de falar determinantes e vocês devem estar se perguntando, mas o que é um determinante? Vamos ver o que é um determinante. Determinantes são palavras que se relacionam, que se referem ao substantivo a fim de caracterizá-lo, determiná-lo e especificá-lo. Algumas palavras de nossa língua, algumas categorias da língua portuguesa exercem esse papel de determinantes. Artigos, pronomes, numerais fazem o papel de determinantes. Por isso, tem algumas ocorrências de concordância nominal. Vamos conhecer a ocorrência e alguns exemplos para que eu possa comentar. Artigo e substantivo. A menina, as meninas. O menino, os meninos. Nestes exemplos, nós temos os substantivos. Menina, meninas, menino, meninos. Os artigos que vão acompanhá-los têm que concordar em gênero e número. Se eu tenho menina, é feminino singular. Então, eu tenho como artigo o a menina, feminino singular. No momento que eu passo menina para meninas, eu tenho feminino plural. O artigo tem que acompanhar feminino plural, as. Em menino, eu tenho masculino singular. O artigo tem que ser masculino singular. O. Meninos, eu tenho masculino plural. O artigo vai para o masculino plural. Este é o primeiro determinante do substantivo. É o artigo. Vamos ao segundo caso. Adjetivo e substantivo. Menina querida, meninas queridas, menino querido, meninos queridos. O adjetivo na língua portuguesa é a palavra que caracteriza o substantivo. Ele também flexiona em gênero e número. Se eu tenho um substantivo feminino, eu vou colocar o meu adjetivo no feminino. Se eu tenho um substantivo no masculino, eu vou colocar o meu adjetivo no masculino. A mesma coisa acontece com o número. O adjetivo é uma palavra que flexiona também em número, ou seja, ele pode ser singular e plural. Se o meu substantivo está no singular, o meu adjetivo tem que ficar no singular. Se o meu substantivo está no plural, ele necessariamente tem que estar também flexionado no plural. Numeral e substantivo. Vamos aos exemplos. Uma menina, duas meninas. Um menino, dois meninos. No caso do numeral, é muito fácil, porque tirando o que é um, o que é a partir de dois, já tem que colocar o substantivo no plural. A dificuldade é que, às vezes, na fala corrida, nós falamos o quê? Dois meninos. Aí vocês vão dizer assim, eu não falo. Fala, todo mundo na hora de falar correndo, na hora de comunicar, não fica tão preocupado
com a concordância. Então, essa concordância nominal, que na fala oral, que na fala às vezes se perde, no texto oral às vezes até passa, na fala escrita fica muito prejudicada. Então, tem que cuidar um pouquinho. Pronome substantivo. Conheci a menina, conheci a. Conheci as meninas, conheci as. Conheci o menino, conheci o. Conheci os meninos, conheci os. O pronome é a categoria, é a classe gramatical que substitui o nome. Se o nome que ele está substituindo está no feminino singular, ele tem que estar no feminino singular. Se está no feminino plural, ele vai ter que ser flexionado no feminino plural para poder concordar, para poder substituir, para poder referendar no texto. A mesma coisa acontece com o masculino. Se eu conheci o menino, eu só posso conhecer o menino, né? E o o vai substituir o menino. E se ele for passado para o plural, o pronome tem que necessariamente passar para o plural. Predicativo e sujeito. A menina é linda, as meninas são lindas. O menino é lindo, os meninos são lindos. O que é o predicativo? Estou fazendo vocês lembrarem de todas as classes e funções gramaticais, mas às vezes se faz necessário. O que é o predicativo? É a palavra que aparece depois do verbo de ligação. E vocês lembram dos verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, continuar. E assim vai, parecer, andar, e por aí vai. São esses verbos que não indicam ação, mas sim uma característica. Então, a menina é linda, as meninas são lindas. O predicativo, ele vai concordar com o sujeito. Por quê? Porque não deixa de ser uma característica, uma especificação deste sujeito. Se esse sujeito, no caso de menina, for feminino, singular, o predicativo vai ter que flexionar em feminino singular. Se for feminino plural, como em meninas, ele vai ter que ficar no feminino plural. Menino lindo. Eu não posso dizer o menino é linda, né? E eu não posso dizer os meninos são linda. Para nós, falantes nativos, isso até é motivo de sarro, de piada. Mas, muitas vezes, os estrangeiros, quando aprendem a nossa língua, têm bastante dificuldade nessa concordância. Hoje, nós vamos trabalhar a concordância nominal que existe entre substantivo e adjetivo. Os casos que, para nós, falantes nativos, complicam bastante na hora de fazermos essa concordância, seja no texto oral ou no texto escrito. Então, a nossa concordância nominal diz respeito a quê? Ao adjetivo e ao sujeito. Vamos ver. O adjetivo concorda com o substantivo. A estudiosa Maria ficou lendo em casa. Estudiosa é o adjetivo, se refere a Maria, então concorda com Maria. Até aí, nenhum problema. Essa concordância nós fazemos tranquilamente. Vamos agora aos casos que fogem um pouco da nossa fluência. O adjetivo se refere a dois substantivos de gêneros diferentes e vem depois deles. Temos dois casos. O primeiro, o adjetivo no masculino plural. As meninas e os meninos esforçados estudam na Escola Estadual Conhecimento. No segundo caso, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Os meninos e as meninas esforçadas estudam na Escola Estadual Conhecimento. Nesta concordância, nós temos algumas dificuldades. Por quê? Porque eu tenho menina e menino. Eu nunca sei com quem concordar. Quando o adjetivo vem depois deste substantivo, ou de gênero, ou de números diferentes, o que é que eu faço? Eu tenho duas opções. A melhor sempre, tendo em vista que a gramática da língua portuguesa sempre prefere o masculino, é colocar no masculino plural. Se eu trocar, vamos fazer um teste, vamos trocar as meninas e os meninos por um pronome. Qual seria ele? Eles. Então, eles são esforçados. Então, meninas e meninos esforçados. Meninos e meninas esforçados. Se referindo aos dois, as meninas e os meninos.
Uma segunda opção que nós não usamos muito, porque parece que estamos nos referindo só ao substantivo mais próximo, é concordar o adjetivo com o substantivo mais próximo. Então, no exemplo estava ali, os meninos e as meninas esforçadas. Esse esforçadas, na verdade, está se referindo tanto a meninos quanto a meninas. No entanto, como nós não temos o ouvido treinado para essa concordância, parece que eu estou chamando de esforçadas somente as meninas e acabei excluindo os meninos. Gramaticalmente, isso não é verdade. Aquele termo, aquele adjetivo esforçadas, refere-se aos dois. Então, é uma outra opção, que pode ser muito bem feita, só que causa estranheza. O adjetivo se refere a dois substantivos de gêneros diferentes e vem antes deles. Vamos ao exemplo. Esforçada menina e meninos estudam na Escola Estadual Conhecimento. Neste caso, quando o adjetivo vem antes dos dois substantivos a que se refere, sendo esses dois substantivos de gênero e números diferentes, não interessa. Ele vai ter que concordar com o substantivo mais próximo. No nosso exemplo, o substantivo mais próximo era menina. Então, esforçada menina e meninos. Parece que só a menina é esforçada. No entanto, na gramática, na norma culta da língua portuguesa, esse esforçada se refere aos dois. Outro caso de concordância nominal é dois adjetivos que se referem a um mesmo substantivo. Substantivo no singular, o estudo da concordância nominal e verbal é importante para a produção de textos, e substantivo no plural. O estudo das concordâncias nominal e verbal é importante para a produção de textos. Neste caso, quando eu tenho, na verdade, um substantivo e dois adjetivos, eu vou ter que cuidar a presença ou não do artigo no segundo adjetivo. Por quê? Porque se eu colocar o artigo no segundo adjetivo, então eu vou deixar o meu primeiro substantivo no singular, porque aquele artigo pressupõe a presença do substantivo. Então, o estudo da concordância nominal e da verbal. Aquele a, faz com que a palavra concordância, mesmo que não esteja escrita, esteja implícita, subentendida no texto. Quando eu tiro o artigo da frente do segundo adjetivo, eu vou ter, na verdade, um único substantivo que vai ter esses dois adjetivos, que vai se referir a esses dois adjetivos. Então, o estudo das concordâncias nominal e verbal. Tirando o a da frente do verbal, eu sou obrigada a colocar o substantivo no plural. Predicativo concorda com o sujeito em gênero e número. Vamos aos exemplos. Maria está furiosa, as meninas estão furiosas. Vamos ver como é que ficou esse exemplo na nossa fotonovela. Vocês podem ver, eu tenho um substantivo no sujeito, no caso a menina ou as meninas ou a Maria, e o predicativo, aquilo que vem depois do verbo de ligação, concorda com esse núcleo do sujeito, que no caso é esse substantivo. Até aí nenhum problema. Só que o próximo caso vai nos mostrar como lidar quando eu tenho substantivos de gêneros diferentes e um predicativo para eles. Vamos ver o nosso próximo caso. Predicativo no masculino plural, as meninas e os meninos estão cansados. Neste caso, eu tenho o quê? Eu tenho no sujeito dois núcleos, meninas e meninos. É o mesmo caso anterior. Com verbo ou sem verbo,
eu sempre vou preferir conjugar no masculino plural. Neste caso de predicativo, em que eu tenho um verbo entre o adjetivo e os substantivos, eu não tenho, mesmo o adjetivo que está ali na função de predicativo, mesmo que ele esteja depois, eu não tenho a opção de concordar com o mais próximo. Neste nosso caso de predicativo, com sujeitos de núcleos de gêneros diferentes, eu sou obrigada a colocar no masculino plural. O nosso próximo caso de concordância é sujeito, pronome de tratamento. Vossa Excelência está convidado, Vossa Excelência está convidada. O que nós temos aqui? Nós temos um caso muito sério. Quando nós usamos pronome de tratamento, quando nós nos referimos a uma pessoa através do pronome de tratamento, nós temos que concordar as palavras da frase com o sexo da pessoa que nos referimos. Por quê? Porque nós, mulheres, já estamos acostumadas com o uso do masculino. Um grande exemplo disso é, por exemplo, se na sala de aula eu chamo, por exemplo, a Joana de João, ninguém dá bola. A chamada continua, a aula continua normal. Quando nós chamamos o João de Joana, todo mundo ri e acha engraçado. A mesma coisa é esse pronome do uso do pronome de tratamento. Se a autoridade é do sexo feminino e lá dentro tiver Vossa Excelência está convidado, certamente ela não se importará. Ela até poderá ir ao evento. No entanto, se for um homem que abre o convite e lá dentro está Vossa Excelência está convidada, pode até mesmo dar um desgaste, uma indisposição entre as partes, porque os homens não estão acostumados com o uso do feminino quando se refere a eles. Expressões formadas com ser mais adjetivo. O adjetivo da expressão concorda com o substantivo. É proibida a entrada de pessoas estranhas. O adjetivo da expressão permanece no singular. É proibido a entrada de pessoas estranhas. Aqui, neste caso, de novo, a questão será o artigo. Se depois das expressões é necessário, é proibido, é permitida, é permitido, é bom, é preciso, eu tiver um substantivo que vem acompanhado do artigo, eu posso concordar o adjetivo com o substantivo. Então, é proibida a entrada. No momento que eu tiro a, eu não posso, pessoal, concordar o adjetivo com o substantivo. É proibido entrada. É permitido entrada. É permitido acesso. Tá certo? Então, a presença do artigo é que vai determinar a concordância. Se nós tivermos artigo, adjetivo e substantivo concordam tranquilamente. Se eu não tiver o artigo, então o adjetivo fica no masculino. Em seguida, nós temos pronome concorda em gênero e número com substantivo. Pegou o livro e leu-o. Neste caso, já foi comentado lá nas ocorrências. Se o pronome é a palavra da gramática que substitui o nome, o substantivo, é óbvio que ele tem que concordar com esse substantivo a que está se referindo, substituindo. Então, se ele está no masculino, vai ter que ficar no masculino, se no singular, no plural e assim sucessivamente. As palavras anexo e incluso concordam com o substantivo. Ao relatório estão anexadas as fotos, a carta está incluso o documento. Aqui, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a nossa tendência é pegar as palavras anexo e incluso e concordar com um documento que vai anexo ou incluso, que tem os anexos e os inclusos. Neste caso, a concordância de anexo e incluso é com o documento que está anexado ou incluído.
Nós temos que cuidar, porém, que a expressão em anexo não varia. Então, as fotos seguem em anexo. Não interessa que seja fotos, que está no feminino e que está no plural. Anexo, a expressão em anexo não permite variação. Mesmo o próprio kit e obrigado concordam com o substantivo. Elas mesmas disseram que estavam kits. Muito obrigada, disse-me a própria menina. Nestes exemplos, o que acontece? Acontece aí um problema com principalmente a palavra kit e obrigado. Por quê? Porque nós já nos acostumamos tanto com o masculino da língua portuguesa que nós, mulheres, acabamos dizendo muito obrigado. No entanto, a expressão muito obrigado só pode ser usado se quem está agradecendo é um homem. Quando nós, mulheres, agradecemos, é muito obrigada. Ela mesma, ela própria, sempre que for mulher, sempre que for gênero feminino, as palavras têm que concordar com o gênero feminino. Com relação a kits, nós temos assim, eu estou kite, não é eu estou kites, eu estou kite e nós estamos kits um com o outro. Em seguida, nós temos bastante, muito, pouco, meio, caro, barato, flexionam quando são adjetivos. Esperamos muito amor na vida, esperamos muitas leituras na vida. O que acontece nesse caso? No primeiro caso, nós temos a palavra amor. Amor, pessoal, dá para dizer o quanto de amor tu esperas na vida? 10%, 20%, amor, 2%. Amor é um substantivo abstrato. Portanto, muito não pode flexionar. Neste primeiro caso, ele é um advérbio de intensidade. Já esperamos muitas leituras na vida, leituras é um substantivo concreto. Então, eu posso flexionar não só em número, como também em gênero. Eu posso dizer que eu espero fazer 200 leituras na minha vida. Eu posso fazer 200 leituras através de livros, textos, enfim. Mas leituras é um substantivo que pode ser contado, porque é concreto. Então, a palavra muito aqui, ele não é um advérbio, ele é um adjetivo. No próximo exemplo, nós temos: tu és bastante atenciosa e tu fazes bastantes exercícios. Agora deve ter dado uma estranheza geral. Bastantes exercícios é muito estranho. Realmente, nós não somos acostumados a usar a palavra bastantes como adjetivo. No lugar de bastantes, o que nós usamos? Muitos. Só que bastantes existe, é cobrado em concursos e é uma regra da gramática da língua portuguesa completamente correta. Então, no primeiro caso, atenciosa, ser atencioso é algo de atitude, de comportamento. Eu não posso medir quanto de atenciosa fulana é. Ah, ela é 40% atenciosa. Não. Então, ali, bastante, no sentido de muito, não pode ser flexionado. No entanto, no segundo exemplo, exercícios, eu posso contar quantos exercícios eu vou fazer. De 1 até o infinito, eu posso fazer vários exercícios. Então, ali, eu posso dizer bastantes. Um truque muito fácil é sempre trocar pela palavra muito. Se a palavra muito pode flexionar em número, então a palavra bastante também vai poder flexionar em número. Vamos ao próximo caso. Maria estava um pouco triste. Poucas pessoas sabem ser felizes. Agora é a mesma coisa. Triste eu não posso medir, então é pouco. No segundo caso, eu pude flexionar em gênero e número porque pessoas eu posso contar quantas são. No primeiro, pouco é advérbio, no segundo, ele é adjetivo. Vamos para o próximo exemplo. Maria estava meio triste, Maria tomou meia garrafa de leite. Bom, a palavra meio para as mulheres é muito complicado. Porque todas as mulheres têm uma tendência a dizer que está meia triste, meia cansada,
Meia chorosa. Gente, nós não podemos contar, são substantivos abstratos. Então, por mais estranho que pareça, é sempre meio. Eu só posso usar meia quando eu posso contar. Por exemplo, Maria tomou meia garrafa de leite. O que isso significa? Que de 1 litro ela tomou 500 ml. Eu posso contar. Meia hora. Por que é meia hora? Porque 1 hora são 60 minutos, meia hora são 30 minutos, então eu posso contar. Agora, quando nós, mulheres, queremos nos expressar os nossos sentimentos e o nosso estado, e que queremos dizer que nós estamos um pouco de alguma coisa, usando a palavra meio, eu então vou ter que usar meio. Eu não posso dizer meia. Vamos ver a nossa fotonovela, como ficou com esses casos. As minhas dicas para a aula de hoje são: a primeira é o livro Gramática da Língua Portuguesa, do Roberto Melo Mesquita, da editora Saraiva. E a segunda dica é o livro Gramática 44 Lições, do Francisco Platão Savioli, da editora Ática. As duas gramáticas falam numa linguagem muito simples e, além de tudo, tem vários exercícios que ajudam a fixar. Vale a pena passar numa livraria próxima e conferir.